Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, paz e bem a todos. Hoje, nesta quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum, vamos refletir ainda o Evangelho de Mateus, mas agora o capítulo 20, de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. E eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, meditando esta palavra, nós muitas vezes temos a pretensão de achar que realmente o patrão, nesta história, nesta parábola, foi injusto, porque nivelou todos aqueles que trabalharam, aqueles que começaram bem cedo e aqueles que começaram por último, no mesmo nível. Uma moeda de prata era o acordo equivalente à diária de trabalho. Mas todos aqueles que foram contratados primeiro combinaram o valor e aceitaram a proposta. Agora, o que realmente esta parábola nos quer dizer? Jesus, por meio desta parábola, quer nos mostrar o verdadeiro sentido da justiça. E que a justiça não é pela produção, mas é pela necessidade. Por exemplo, se um jovem foi contratado pela manhã, recebendo uma moeda de prata, e aquele que foi contratado às 5 era um pai de família que tinha 10 filhos. Quem é que vai ter mais necessidade para sustentar ou para alimentar alguém? É exatamente aquele que é pai de família, que tem 10 filhos para sustentar. Portanto, se a ele for dado apenas 10% daquilo que foi contratado, ele não vai suprir a necessidade da sua família. Mas o jovem que não tem compromisso, que não tem família, que não tem filhos para cuidar, é suficiente. Portanto, aquilo que Jesus quer fazer é dizer e ensinar por meio desta parábola
é a justiça. E a justiça parte não pela produção que eu faço, que eu desenvolvo, mas pela necessidade que eu tenho. Então, o pai de família com 10 filhos tem mais necessidade de um jovem que não tem família nem filhos. Então, quando o patrão iguala, nivela todos, ele não está sendo injusto, mas está oferecendo ao outro a capacidade de também ter a sua sustentação, tanto quanto aquele que foi contratado mais cedo. Então, este aqui é todo o princípio fundamental e ético da orientação desta parábola que Jesus ensina. Praticar a justiça não é dar oportunidade para quem produz mais, mas praticar a justiça é dar oportunidade para quem tem também mais necessidade. Então foi esta a orientação de Jesus, e assim fez o patrão, que é exatamente Jesus, como se ele fosse o patrão que estava contratando esse tipo de trabalho. Portanto, a justiça é oferecer para as pessoas a capacidade de sobreviver, independentemente de produzir. Eu tenho necessidade maior do que o outro, então eu posso ganhar mais por causa da minha necessidade. E aqui, ganhar mais não foi a regra, mas foi o horário, compensado pela mesma diária. Então, um que foi contratado às 7 da manhã, outro foi contratado às 3, outro foi contratado às 5, foi nivelado pela necessidade e não pela produção. E aqui acontece o que? O ensinamento de Jesus, que a justiça deve acontecer assim, olhar a necessidade. Por isso que Jesus, quando vem, ele faz opção preferencial pelos pobres, não porque eles são pobres, mas porque eles são mais necessitados. É mais ou menos uma mãe que tem 10 filhos, e desses 10 filhos que ela ama todos igualmente, um adoece, então ela passa a dar atenção toda especial para aquele que está doente. Não quer dizer que ela está amando mais o outro que está doente, mas ela está dando atenção para o que tem mais necessidade. Então Jesus quer ensinar exatamente isto. A justiça é olhar a necessidade de quem tem mais necessidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.